Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas que vai ao ar nas segundas-feiras com as perguntas que vocês fazem no chat, nos comentários dos vídeos e no canal de membros. E para ajudar nas respostas aqui, nós estamos com o nosso amigo Jordelei. Tudo jóia, Jordelei? Tudo bem, graças a Deus, né? Feliz por poder estar aqui uma vez mais. E é sempre bom esse momento. Eu acho que é um dos quadros que eu mais me divirto fazendo. É o estudo que é as perguntas e respostas. Eu acho que falo por mim, é leve de fazer isso, né? Então a gente acaba tendo que fazer uma reciclagem bacana de conhecimento. Então é com muita alegria que eu estou aqui hoje mesmo. É verdade. Eu acho que é leve, que a gente Uhum. fica mais alegre também, porque quando é gravado, se a gente der uma resposta muito batatinha, depois a gente pode editar. Se bem que eu não lembro nenhuma vez que isso aconteceu. Todas as vezes a gente manteve a resposta. A gente nunca editou nada. Eu acho que os únicos processos de edições que nós tivemos que fazer até hoje foi em algumas mensagens dos mentores, quando a gente repassava, que o áudio deles ficou ruim. Então a gente teve que recolocar o trechozinho deles. Mas de nós falando até hoje nenhuma. Da gente ter que retirar alguma coisa, né? Ou fazer algum tipo de mudança na resposta, sempre a gente está na resposta que veio é que veio. Que veio, acabou. É isso aí. Então eu vou começar com as perguntas. A Sandrinha Ávila, ela perguntou o seguinte: Meu pai tem 90 anos, fez uma cirurgia tem pouco tempo. Essa semana está muito estranho. Fica olhando para o chão quando sentado, não sente fome, normalmente ele come bem. Comentou que sonha toda noite com o irmão morto. Eu entendo que a pergunta dela é se isso tem relação com o espiritual ou se é uma coisa física, não é? Sonhar com, com as pessoas que desencarnaram é muito fácil e muito comum nessa primeira parte. Porque existe, às vezes, de forma concreta ou de forma inconsciente, nós não aceitarmos o fato. Porque, independente de ser com 80 anos, com 90 anos, com 20 anos, a gente sempre vai querer mais aqueles que nós amamos perto de nós. Até porque, nesses momentos, a gente se dá conta do que devia ter feito e não fez. Então, todos esses processos, a espiritualidade nos diz que é natural, que é normal passar por isso. E então, como a gente pensa muito em alguém, muitas vezes fica impresso na nossa memória recente as imagens, as questões. Então, é fácil ter um sonho. Precisamos lembrar que nem sempre os sonhos são considerados projeções, mas sim lembranças que nós vivemos, que é um processo que é praticamente uma defesa do cérebro nesse sentido, assim, de memorização, de rememorização. E, mas também existe sim a possibilidade de uma visita espiritual, ou de você ir, né, ou da pessoa ir até o desencarnado, ou o desencarnado vir. As possibilidades existem. O que se faz necessário nesses momentos é nós deixarmos claro que não se tem resposta para tudo, porque precisaria, né, no caso de mediunidade mesmo, você precisaria um médium experiente em contato direto com a energia, ou seja, contigo, com os dados do desencarnante, né, com os dados do comunicante, e então ver com a espiritualidade a possibilidade de uma resposta. Mas como nesse momento aqui, por exemplo, nós estamos em cima de orientações, né? E não de uma resposta concreta. Pode ser ambos as coisas, pode ser físico, né? Pela questão da saudade, pela questão da perda e da não aceitação,
porque infelizmente nós deixamos muitas coisas para trás que deveriam ser ditas, ser feitas, que nós não fazemos. Isso é quase que natural nosso, esse processo. E existe também a parte física mesmo, que é a parte do sonho, que é a parte dessas lembranças cheias de saudade, e a parte espiritual, que ela sempre vai existir. E eu acho também que tem esse detalhe, né, de ter sido após uma cirurgia, e a gente sabe que cirurgia, anestesia geral e corpo mais debilitado deixa a percepção para o mundo espiritual mais aberta, né? Muito É mais como aberto. se a pessoa não está tanto em contato com o mundo material. Ela está ali meio naquele limbo, né, entre a realidade, a fantasia e o mundo espiritual. E é difícil separar o que é. Mas eu acho que às vezes a grande dica que aparece é a reação da própria pessoa, né? Quantas pessoas até que falam assim, não acredito em Deus, não acredito em nada disso. E quando tem um sonho desses, a pessoa fala assim, nossa, mas era tão real, meu irmão estava aqui, né? Então acho que talvez uma dica vai sair da própria fala, né? Do pai da Sandra. Mas mais importante que saber se era ou não era, é ver como isso pode ajudar ele a se transformar, né? Então ele está passando por uma cirurgia, ele está passando por ficar lembrando do passado, ele está passando por um exame de consciência, né, igual disse o Jordelei, e aí o que isso tudo pode ajudar ele a se transformar, né, a pegar um lado positivo disso tudo e fazer um pedacinho da reforma íntima, né? E tem aqui uma pergunta da Fabiana Andrade. Tenho muita dificuldade em saber se estou no caminho certo. Hoje eu inicio um trabalho de psicografia e eu sempre me pergunto se isso é real. Como posso ser uma médium mais confiante? A confiança só vai vir com o tempo, minha querida irmã. E mesmo assim, a confiança na sua honestidade, porque a desconfiança no trabalho, ela vai continuar. E é esta desconfiança que faz o trabalho ficar cada vez mais sério e perfeito. Não desista diante das primeiras dificuldades, porque elas virão. Virão as primeiras, virão as medianas e virão as tardias, né? Não é colocando para baixo, não, muito pelo contrário. Mas é só mostrando que conforme as nossas facilidades se ampliam, também se afliam as dificuldades, né? Então, hoje, o que tu está sendo testada hoje na tua fé, daqui 5 anos não vai ser mais isso. Vai ser outro ponto, que vai parecer tão forte quanto é este momento. Mas é isso que nos faz crescer. E a mediunidade, ela necessita, acima de tudo, de entrega. E nós, médiuns, a gente precisa ter sempre em mente um ponto. Claro que todos nós aqui, independente de mediunidade ou não, ostensiva ou não, todo mundo vem aqui com uma tarefa, né? A missão reencarnatória. Qual é a minha tarefa reencarnatória? Ou seja, quantas perguntas? Bem, a tarefa nada mais é do que o auto-melhoramento, através da evangelização, através da prática do bem. É isso que a espiritualidade muito nos fala. E eles também nos trazem as ferramentas, o amor, a caridade, o perdão, né? Para que isto ocorra. Mas a tarefa é o auto-melhoramento, a evangelização, a moralização do ser, né? A parte moral nossa. Bem, diante disso, a gente precisa compreender que nós vamos falhar, nós seres humanos, nós vamos ter falhas. Nós temos vícios, nós temos birras, nós temos inúmeras coisas. Todos. E o médium não é diferente. Às vezes eu diria que o médium, e aí talvez nesse ponto sim, querendo puxar a brasa para o nosso assado, né? Nós somos talvez os que mais tenham coisas a serem resgatadas. Por isso, da necessidade do contato mediúnico, da dor, do sofrimento, da saudade, da aflição, ou seja, tudo que a mediunidade traz.
e porque nós somos muito necessitados. Então, isso quer dizer que nós não somos santos, nenhum, que nós carregamos inúmeros vícios, inúmeras vicissitudes, não sei se é assim correto de ser dito, e elas vão aflorar ao longo da vida. Em determinados momentos, elas vão aflorar. E isto não pode impedir o teu trabalho mediúnico. O surgimento destas falhas nossas não pode interferir no teu trabalho mediúnico, impedi-lo. Por quê? Porque ele foi feito para melhorar o outro. Ele vem para trazer o melhor para o outro, né? Imagina assim, mas eu faço isso, isso e aquilo. Conhecendo o Espiritismo, conhecendo a espiritualidade, né? Não só o Espiritismo, mas a espiritualidade como um todo. Bem, a pergunta que o mentor sempre pediu para me fazer é: como tu estaria, meu filho, se você não estivesse ali? Como será que seriam as tuas falhas? Maiores? Menores? E então, não esquece, você está no lugar certo. É isso que ele sempre me diz. Então, só toma esse cuidado. A confiança vem pela prática. A prática vem pela entrega. A entrega vem pela disciplina. E a disciplina se repete 3 vezes. Você sabe, né, Jordalei, que sempre eu fico tentando imaginar uma situação física ou material mesmo, né, para fazer um paralelo, para tirar um pouquinho essa coisa, né, de um peso sobre mediunidade, espiritualidade, quer dizer que eu sempre tenho que estar certo, eu sempre tenho que estar sem defeitos, né? E eu acho que essa questão da confiança, a gente tem que treinar muito para a confiança não ficar exagerada e não virar arrogância, né? Que é aquela pessoa que às vezes fica exageradamente confiante, achando que então ela já sabe tudo e já está acima de tudo, e nunca vai estar, né? Sempre a gente tem que questionar, o mentor sempre fala assim, olha, não, sempre pergunte, essa energia é mesmo a que você está esperando, igual aconteceu numa live, né? Já era depois da live 100, era 113, né? Que a gente teve uma surpresa, né? De que os mentores permitiram uma comunicação que não era para acontecer, e aí Jordelei estava vigilante. Mas o paralelo que me veio na mente foi o paralelo da direção. Então, por exemplo, o motorista começou a dirigir na BR. É claro que é uma situação que tem um risco, ele tem que estar vigiando, né? Senão ele derrapa na curva e vai embora. Então ele tem que estar ali vigiando, e é claro, enquanto ele não é experiente, a chance de acontecer uma coisa é maior, ele tem que estar muito mais vigilante do que seria esperado, né? Numa reunião, e aí ele vai testando os limites dele. Agora, o que vai acontecer se uma hora ele ficar muito seguro de si e ficar achando assim, não, eu domino o carro, agora eu sou um Ayrton Senna, agora eu posso correr na chuva, agora eu posso fazer um monte de coisas, né? O que vai acontecer é que vai ter um acidente bem ruim, né? Então, essa arrogância, né? É difícil a gente dosar o quanto que é confiança e o quanto eu estou exagerando na confiança. Eu acho que é sempre assim, a gente se entregar para o trabalho, mas lembrando de vigiar o tempo inteiro, né? Não duvidar de si mesmo, mas duvidar assim, peraí, será que eu estou sabendo tudo mesmo? Será que é isso mesmo? Né? Boa, boa mesmo. Então, a Rose Busco, ela fez uma pergunta sobre as previsões. Ai, Jesus. Sim, mas acho que você vai gostar dessa pergunta. A quem estamos alimentando com nossos medos das catástrofes previstas para o planeta? Se é inevitável, por que temos que saber? Boa, minha querida irmã Rose. Boa, né? Na verdade, a gente não tem que saber. Não nos é dado o direito de saber. Tá. Mas, infelizmente, o sensacionalismo, ele fala muito, né? Ainda mais quando a gente está querendo manter um padrão de views, né? No YouTube tem muito isso, manter padrões de views. Curtidas, views, circulação de conteúdo. Nem sempre os conteúdos são ruins, né?
Muito pelo contrário, tem muito conteúdo muito bom. Mas o sensacionalismo é o que é um dos pontos mais procurados na área da pesquisa. E veja que nós estamos falando o tempo todo de melhor, se sentir melhor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar teu semelhante a si mesmo, aprender a perdoar, blá, 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 né? A gente está sempre por aí. Mas na hora do vamos ver, esse ano vai ser o ano mais difícil de todos. Esse, meu Deus do céu, esse aqui, a gente tem que se cuidar, porque 2023 vai ser o ano de todo mundo queimar karma, né? Eu já volto isso aí. 2023 vai ter 23 portais, né? Vai ter 23 portais, e teremos, e se não estivermos muito focados e concentrados, um dos portais abrirá diretamente na sucursal do inferno, né? E as previsões são assim, né? Elas são carregadas, são densas, e as pessoas gostam de ver isso, até para depois dizer: ah, viu, a minha vida aconteceu exatamente naquele período lá, também aconteceu isso e isso comigo. Pá, aquele canal é bom, aquele cara lá é forte. E na verdade nada mais é do que a mente sugestionada, né? Porque em novembro eu vou ficar milionário. Eu estou sugestionando minha mente aqui, Rose, tá? Em novembro eu vou ficar milionário. Tá? E aí em novembro eu fico milionário mesmo. Põe isso para E julho. é verdade, né? Para ver como eu sou. Eu dou um tempo para Deus pensar como chegar. Nem para isso eu sei. Que barbaridade. E para julho, então, vou ficar milionário em julho. E aí eu tô todo eufórico, positivo, então eu crio uma egrégora de energia em volta, e chega em julho lá, eu fico milionário. E aí a gente fica, nossa, cara, que legal. Mas a gente não se dá conta o quanto a gente se sugestionou para aquilo ocorrer, para o bem, para o mal. Então, um dos pontos das previsões que me fere muito, assim, né? E ferir, não, quem faz, faça, e eu não tenho problema nenhum com isso, né? Às vezes até assisto algumas para dar risada, te juro, juro assim. E porque adora-se terminar com o mundo, adora-se um novo portal. E agora, com os planetas retrógrados, ainda aumentou ainda mais o nível de profecias. E é algo que sempre existiu na história da humanidade. Então, não mudou antes, não, na minha cabeça não muda tanto agora. Interfere, mas não muda. E isso, o que grandemente ocorre e que ninguém se dá conta, é a ação dos espíritos que não querem o processo da evolução. Porque a única maneira deles ganharem força entre os encarnados e reencarnados, né? Por que eu falo sempre encarnados barra reencarnados? Porque tem espíritos encarnados chegando pela primeira vez aqui, e existe nós que somos aqueles que estamos há muito tempo na roda reencarnatória aqui. E quanto mais medo nós tivermos, mais receios, mais preocupações nós tivermos, mais a gente adentra a vibração deles, fortalecendo as vontades deles, que é fazer com que as coisas não andem, não vigorem, não prosperem. Então, quanto mais a população vibrar nisso, na ignorância, no medo, e aí agora nós vamos entrar num ponto muito bacana, e política, educação, religião, tudo que nos prende, arte, que nos prende a uma mentalidade muito pequena, né, é sinal que nós estamos sob a influência não de bons espíritos. Porque os bons espíritos querem exatamente o contrário. A liberdade de conhecimento, a liberdade de expressão, a educação, o respeito, né? Ou seja, tudo aquilo que está se tentando hoje oprimir é o que a espiritualidade de luz quer expandir. Então, aí nós vemos as forças. Então, vamos pegar, por exemplo, Chico Xavier, a pessoa Chico Xavier, a obra mediúnica de Chico Xavier.
a gente não vê previsões nele. Divaldo, a gente não vê previsões nele. Agora vamos para os espíritos. Emmanuel, a gente não via previsão. Nas obras do Chico não há previsões. André Luiz, não há previsões. A não ser a Joana de Ângeles, não há previsões. Agora, todos eles dizem a mesma coisa. O mundo da regeneração, que é um mundo feliz em relação ao que nós vivemos. Mas eles não dizem quando será. Eles só dizem que ele chegará. Então, esses pontos, para mim, eu penso muito toda vez que eu preciso falar em previsões. Pois é. Como você tocou agora no finzinho, né, sobre espíritos evoluídos fazendo previsões, eu já vi pessoas fazendo uma argumentação assim: ah, mas Jesus fazia previsões, né? Ele fez profecias, por exemplo, Pedro, tu me negarás até o amanhecer 3 vezes, né? Ou Jerusalém, ai de ti, porque os teus muros vão cair, né? Mas a gente percebe que não são previsões como profecias no sentido de prever o futuro, são constatações pela percepção dele de que aquilo era inevitável, então vai acontecer, né? Não era uma previsão, era uma constatação, porque ele tinha essa visão do futuro, né? Mas, ao mesmo tempo, o sentido disso era dar para aquela pessoa a tranquilidade, assim, olha, está acontecendo tais coisas, mas está tudo dentro do plano de Deus. Isso tudo que está acontecendo não é porque, tipo assim, ai, castigo, tá vendo? O mundo vai acabar porque é um castigo, a humanidade é péssima e merece desaparecer todo mundo, né? Não é. A fala dele sobre o futuro é muito assim, olha, gente, vai acontecer tais coisas porque vocês não consertam. Mas vocês consertam que aí pronto, acaba, né? Aí vocês aprenderam, acaba a lição. Acho que é muito por aí. Mas vamos encerrar esse vídeo então, Jordão? Vamos sim, vamos sim. Desejamos muita luz, muita paz e nos vemos. Uma boa semana. Fiquem com Deus.